Olá! Hoje estamos fazendo o Salmo 34, os versos 17 e 18. Ore sem cessar. O Senhor lhe ouve quando oramos ao Senhor. Somos elevados à presença dele por meio dos méritos de Jesus Cristo. Precisamos nos comunicar com Deus para viver alinhado aos propósitos dele para as nossas vidas. Por isso, que muitas vezes nós desanimamos porque olhamos demais para nós, ao invés de olharmos para aquele que realmente faz todas as coisas. Somos renovados pelo Senhor quando temos momentos no secreto com o Todo-Poderoso. A oração é maravilhosa, meus queridos. Sou suspeita para falar a respeito deste tema, porque pratico isso diariamente na minha vida, ao longo de muitos anos. Modo de reconhecer a voz do Senhor em meio à agitação, as vozes que falam nesse mundo de diversas formas, querendo nos conduzir para diversos caminhos, não é mesmo? Mas somente o caminho que Jesus nos orienta é o caminho de vida e com propósito. Por isso que você precisa ter comunhão com Ele. Você ora, você medita na palavra, que é uma maneira que Ele vai falar com você, vai conduzir você também para tomar decisões sábias e apropriadas. Por isso que antes do Salmo eu meditei em Provérbios, porque nós precisamos de sabedoria e o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Orar a Deus, falar com o Pai, contar para Ele tudo o que está acontecendo e Ele vai resolver no momento certo, da maneira dele, que é a mais apropriada. Por isso, descanse, confie. Você já colocou essa situação nas mãos do Senhor e Ele vai resolver. Não se apresse, não se precipite, não faça nada. Aquieta no Senhor. Muitas vezes, pessoas que não estão plenamente dominadas pelo Espírito Santo de Deus, elas entregam pela metade a situação e querem resolver por um outro lado. E acaba trazendo mais problema, sendo que com o Senhor seria muito mais simples. Então, por isso, por favor, espere Deus agir. Porque quando o Senhor age, Ele age de maneira justa, apropriada para a ocasião. Muitas vezes, quando estamos chateados, irritados, o aconselhamento é: você precisa se afastar daquela pessoa que está alvo, que provocou esses sentimentos em você, respirar fundo, caminhar por uns 10 minutos. E quando você voltar e falar com essa pessoa, você vai estar tão calmo e não vai falar as coisas que você falaria sem pensar e de maneira que provavelmente iria ferir o outro. Como é importante nós termos o domínio próprio, não é mesmo, meus queridos? Tantas situações desagradáveis seriam evitadas. Nós precisamos de Deus. Cada um de nós temos um lado mais impulsivo. Por isso que o Senhor precisa estar sempre dominando-nos para termos condutas apropriadas. Por isso também que nós precisamos orar e clamar pelo Espírito Santo de Deus. E a oração também é muito importante que oremos uns pelos outros. A oração intercessora, ela é poderosíssima. No sentido de você que ora pela outra pessoa ser abençoado, ser fortalecido na fé, e também você protege a outra pessoa pela fé, porque o Senhor vai mandar anjos para proteger aquela pessoa. Há um vô que diz assim: tem alguém orando, posso sentir.
sei que anjos velam por mim. Então, é um carinho nós orarmos pelas pessoas. E devo dizer algo também, que é ainda mais especial, seja a voz do Senhor. Mande um áudio de oração. Caso você possa, você tenha um número dessa pessoa, não perca essa oportunidade. Porque muito mais do que você dizer que está orando por aquela pessoa, é muito especial ela ouvir essa oração de você. Mas ela não vai estar ouvindo plenamente a sua voz, e sim a voz do Senhor falando através de você. É muito profundo, meus queridos. Nós somos Jesus para as pessoas. Aquele abraço em momentos difíceis, tais como o luto, que parece que a pessoa está abraçando a Jesus. E de fato é, meus queridos. Nós somos embaixadores do Senhor aqui. Isso é uma bênção, uma bênção. Eu oro muito pelas pessoas, mando áudio de orações, faz muitos anos. E é muito especial e é diferente. As pessoas não têm esse costume. E elas dizem para mim que eu tenho um ministério de oração. Mas todos deveríamos fazer isso. Não é um ministério exclusivamente de uma pessoa. Todos nós deveríamos fazer isso. Os contatos que eu tenho não são os que você tem acesso. E essa corrente do bem de oração vai fortalecendo as pessoas. E elas vão ficando mais cheias de fé, esperança e fortalecidas no Senhor em meio a tantas provações que passamos aqui. Que Deus tenha misericórdia de nós. Nos encha de graça, nos encha de esperança. Vamos orar? Santo, 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 magnífico Deus, soberano Pai, nos ajude a orarmos mais uns pelos outros, a termos palavras apropriadas, a ter domínio próprio, Senhor Deus. Palavras apropriadas sempre são boas e bem-vindas para ocasiões diversas. Continua, Senhor Deus, direcionando os nossos passos, em nome de Jesus. Amém.